Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao resumo, ao rescaldo do segundo dia do Mundial. Tivemos neste dia três jogos: a Inglaterra com o Irão, que ficou 6-2 para os ingleses, o Senegal, Países Baixos, em que os neerlandeses ganharam 2-0, e os Estados Unidos, País de Gales, que ficou com o resultado final de uma bola a uma, ou seja, um igual. Como vais, Daniel? Tudo bem? Sou Diogo Nascimento. Tudo bem, tudo bem. Olá a Como toda a estás, gente que Daniel? nos vê. Espero que estejam também bem. E vamos lá então. Então, a começar esta jornada continuando esta primeira jornada do Mundial, mas começando este dia 21 de novembro, tivemos à 1 da tarde a Inglaterra-Irão. Inglaterra que ganhou 6-2, sendo que a última vez que houve 8 golos no Mundial foi na famosa semifinal do Mundial de 2014 do Brasil, 1, Alemanha 7. Já não se viam 8 golos, pelo menos 8 golos há 8 anos. E golos todos marcados, à exceção de dois de Bukayo Saka por jogadores diferentes. O de Bellingham marcou o primeiro, depois Bukayo Saka, depois Raheem Sterling aos 40 mais, 45 mais um. Bukayo Saka, Biza, Marcus Rashford marca então o quinto e Jack Grealish a fechar já o jogo aos 89, Os marca gols o do Irão sexto. também foram marcados pelo mesmo jogador. Só. Sim, exatamente. Mehdi Taremi que marcou o gol aos 65 e outro aos 90 mais 13, porque o jogo teve 10 minutos e mesmo assim, depois o penalti foi marcado no último minuto e demorou-se ainda 3 minutos a bater. Dani, o que é que achas deste jogo? O que é que, quais foram as tuas impressões? Eu acho que foi uma vitória justa da Inglaterra, porque dominaram o jogo do princípio ao fim. E isso ficou bem visível na expressão do resultado, não é? 6-2. eh, Logo à partida demonstra a superioridade e aquilo que foi o rumo do jogo. O Irão acaba por responder por Mehdi Taremi, o jogador que joga no Porto, Ele que é o que tem, primeiro iraniano a pisar em campeonatos do mundo, só para deixar aqui a nota. sim, sim, e também tem estado numa boa forma no Porto, tem sido dos principais jogadores da equipa portista nos últimos anos. E penso que foi uma vitória justa da Inglaterra, sim. Um, a Inglaterra, que teve aqui um dado curioso, que foram dois jogadores vindos do banco, Rashford e Grealish, que marcaram 2 gols. A última vez que isso tinha acontecido foi no Mundial 2018. Na Bélgica 3, Japão 2, em que Fellaini e Chadli entraram para a Bélgica e marcaram então 2 gols, um cada um. Desta vez também tivemos Rashford e Grealish. Isto, Daniel, demonstra a profundidade que a equipa de Inglaterra tem e as soluções que podem ter no banco. Sim, é uma equipa, a equipa inglesa é uma equipa que se vem renovando há alguns anos. Tem jogadores bons e jovens, e com qualidade e que jogam nas principais equipas do campeonato inglês. O gol do Grealish aconteceu também porque o Callum Wilson decidiu dar a bola ao lado, porque estava isolado com o guarda-redes, mas decidiu assegurar o gol. Mas mesmo assim, no final, o que conta e o que vai aparecer é o nome do Grealish como o marcador e não do Callum Wilson. Mas assim, a Inglaterra acaba por ser uma seleção com muito bons jogadores e com uma boa profundidade de plantel também. E quem sabe o que é que eles podem fazer neste Mundial, se o futebol retorna mesmo a casa ou não. Logo veremos. Também este jogo ficou marcado, a meu ver, com a saída com lesão de um jogador bastante importante para a Inglaterra, eh, talvez um pouco risório para o resto dos países e mesmo para os ingleses, que foi Harry Maguire, que saiu lesionado. Será este o final do Mundial para o central do Manchester United? Uh, Poderá ser, poderá não ser, mas de qualquer maneira penso que a Inglaterra tem opções capazes no banco para o substituir. Ele que também não fez um mau jogo, fez até uma assistência para golo,
E, apesar do primeiro gol do Irão ah, ter sido feito também por causa de uma falha dele, mas penso que tirando essa falha fez um bom jogo no geral. E já que falas das lesões, esta jornada tem mesmo sido muito marcada pelas lesões. Os tais coletes azuis da FIFA têm entrado muitas vezes em campo. Para levar os jogadores na maca. Até o próprio guarda-redes do Irão sofreu uma lesão algo grave, o Ali Reza, ex-Boa Vista, e tem sido também algo que tem marcado este Mundial, e nomeadamente esta jornada e este dia do Mundial. Houve também o caso de Cheikhou Kouyaté no Senegal, que Sim, também que se viu lesionado. eu tive a oportunidade de comentar esse jogo aqui no Tiki Taka e foi realmente muito caricata a forma como ele saiu lesionado. Nós até rimos bastante, porque realmente é uma coisa que não vemos todos os dias, né? Esperemos claramente que, obviamente, que o atleta esteja bem, mas foi uma saída. Se ele sair assim do Mundial, é uma saída muito caricata da parte do médio senegalês. E quero realçar que não é só lesões a meio do jogo, também tem havido muitas lesões antes mesmo do Mundial começar, que podem até ter sido causadas pelo facto deste Mundial ser realizado no inverno e os jogadores já virem com muitos jogos nas pernas e com alguma carga, e portanto a sua resistência não está a 100% e pode levar a um desgaste maior e uma propensão maior a lesões que tem acontecido e que tem cortado muitos jogadores deste Mundial. Temos o exemplo de Sadio Mané, que foi também uma peça importante que não atuou hoje pelo Senegal, e se calhar foi essa peça mesmo que fez falta para que a equipa tivesse conseguido levar pelo menos um ponto do jogo de hoje, que acabou por não acontecer, porque foi uma Aqui, vitória de 2-0 da Holanda, ou dos Países Baixos. sim. Eu acho discutível essa parte, essa tua opinião do estarmos no inverno, então os jogadores já têm alguns jogos nas pernas. Eles no final da época, normalmente é quando é realizado o Mundial, têm o triplo dos jogos nas pernas e mesmo assim há muitas lesões. Eu acho que também é um pouco da parte de não tanto da quantidade de jogos, mas mais a quantidade de jogos num tempo tão curto como tivemos agora nestes últimos tempos, principalmente na Europa, que os jogadores acabam por fraquejar porque não tendo o ritmo, nem toda a gente tendo o ritmo que tem em Inglaterra, por exemplo, que temos pelo menos 3 jogos por semana, 2 jogos por semana, às vezes 3. Acho que pronto, está-se a fazer notar esse cansaço realmente. E na Inglaterra é um caso um pouco à parte do resto do mundo, porque as equipas mais competitivas têm a Taça da Liga, têm a Taça de Inglaterra, a Premier League e depois têm as competições europeias, ou seja, 4 competições não é fácil para fazer a gestão do plantel, mas esses clubes costumam ter orçamentos mais avultados que os outros, e Sim, eu portanto eles já percebo. devem saber bem o que é que os espera e fazer a equipa já pensando nisso, portanto também acaba por não ser bem uma desculpa. Sim, o orçamento dá para fazer tudo, até no nível da preparação. Com dinheiro tu vais conseguindo, mesmo sem dinheiro consegues, com dinheiro também, aí ainda consegues melhor, né? Só queria destacar aqui um ponto positivo que eu gosto muito do Jude Bellingham, ele marcou o primeiro gol. Um, e foi um grande gol. Depois tivemos aqui alguns lances também, mas para mim aquele que foi o momento mais positivo do jogo foi o penalti que o John Stones fez. Um, o John Stones sobre o Poralinganji, que realmente é uma maneira de vermos que nem tudo é culpa do Maguire, e seguimos fortes. Então, passando ao segundo jogo aqui deste dia 21, tivemos o Senegal Países Baixos, já falámos aqui um pouco. Eu tive a oportunidade do relatar. Não sei se queres dizer alguma coisa, Daniel, ou se eu posso voar. Quero só dizer que, na minha opinião, a Holanda nos Países Baixos, ainda estou, Diz, ainda me epá, estou a eu, no, habituar. eu no relato disse para aí 5 vezes a Holanda.
ou mais, Pois se é um necessário. pouco difícil de nos habituarmos, mas os Países Baixos marcaram o golo um pouco contra a corrente do jogo. A corrente essa que se registrou durante o jogo todo. Penso que o Senegal talvez merecesse um pouco mais desta partida, mas a jogada acaba por ser muito boa. Um grande cruzamento do Frenkie de Jong e uma movimentação ainda melhor do que o de Gakpo, a enganar o guarda-redes do Senegal, o Eduardo Mendy. E pronto, depois acabam por fazer mais um golo, quando o jogo já estava praticamente morto, não é? Já tinha acabado por Davi Classa. Sim, nós tínhamos duas equipas que é curioso que nunca tinham perdido o primeiro jogo do Mundial, ou seja, nem o Senegal nem os Países Baixos tinham tido um resultado negativo na primeira jornada de uma fase final do Mundial. Um, os Países Baixos partiram como favoritos, mas o Senegal, mesmo com a falta de Sadio Mané, conseguiram um jogo bastante positivo. Deu para perceber que nem toda a equipa do Senegal é Sadio Mané e que eles podem ter mesmo uma hipótese têm uma grande hipótese de sair deste grupo, principalmente depois daqueles primeiros 80 minutos, porque a partir dos 80 minutos o jogo começou. O jogo, basicamente, na primeira parte foi muito partido, não, as equipas não conseguiam sair a jogar, não houve grande ritmo, oportunidades não houve nenhuma, a primeira parte acabou sem remates à baliza. E podemos ver isso também porque os Países Baixos fizeram três remates à baliza, marcaram dois golos quando fizeram o primeiro gol ainda nem sequer tinham nenhum remate. Um, eu achei que o jogo estava assim com um ritmo baixo, até devido à organização defensiva das duas equipas. Ou seja, o Senegal tentava sair, não conseguia. Os Países Baixos, apesar de terem grande qualidade, de Frenkie de Jong, de Dumfries, mesmo Daley Blind, na construção, e depois tem lá as setas na frente, não estavam a conseguir sair. Um, os Países Baixos acabaram por ganhar 2-0 num jogo que podia ter dado para os dois lados e este Sim. resultado não espalha aquilo que foi o jogo. Certamente o gol de Gakpo que estava desaparecido no jogo, não tinha tido nenhuma oportunidade desde o início do jogo. Foi muito bom, foi um cruzamento do Frenkie de Jong. Um cruzamento não, uma batata para a área. Do Frenkie de Jong, e o Gakpo conseguiu cabecear de costas para a baliza num movimento bastante difícil. Um, e depois o gol de Klaassen já foi mesmo no último minuto, já foi aquela lufada de ar fresco para os neerlandeses. A destacar a formação dos Países Baixos, eles que atuam num 5-3-2, que não é bem um 5-3-2, é mais um 5-3-2 a defender, é mais um 1-2, 3-3. Acho que dá certo. 1-2-3-3. Não, não dá. É 1-3 de 3-3. Yeah, assim dá. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Porque na fase de construção, basicamente o Van Dijk está sozinho. Ele está sozinho e os dois, ou seja, Daley Blind num lado e Daley no outro, avançam. A maior parte do jogo realmente viu-se que Daley Blind acompanhava Van Dijk na construção, mas já numa fase que foi quando os Países Baixos conseguiram realmente destacar-se, Daley Blind fugia então para uma ala, abriam, e depois no meio iam tanto Van Dijk e um médio, normalmente Frenkie de Jong. A Holanda ganhou, mereceu, mas foi um daqueles jogos em que toda a gente merece. E num jogo em que tu de repente tens De Ligt a fazer a ala direita com Dumfries a extremo direito e vês De Ligt a correr e a correr e a tentar penetrar o meio campo do Senegal, e o Senegal sempre muito bem, sempre muito organizado. Eles sofreram um gol no meio, numa jogada de gênio de Frenkie de Jong e de Gakpo. Um, mas pronto, realmente realçar a organização das duas equipas, e um Senegal que ainda tem muito para dar, e também dando aqui esta visão que o Senegal tem para aí sete médios defensivos,
e jogou com três. Jogou com o Mendy do Leicester, com o Kouyaté, que acabou por ser lesionado, e com Cissé. Cissé? Não me lembro. Foi outro. Eu posso dizer já que eu tenho aqui aberto. E jogou também, exatamente, com Gana Gueye. Como é que eu me fiz esquecer de Gana Gueye? Que é médio defensivo, mas neste jogo apareceu mais em posições de finalização, que é uma coisa que eu também gostei muito, porque ele no Everton não faz este tipo de jogo. E no Senegal realmente parecia um segundo ponta de lança. Sim, neste jogo, a Holanda, pelo menos na primeira parte, embora tivesse e tenha tido jogadores, e tem jogadores para isso, para sair a jogar, não conseguiu. Na primeira parte era muito à base do chutão para a frente. Jogava um pouco sem critério e podiam bem ter sofrido um gol do Senegal. Penso que este jogo, ao contrário do jogo da Inglaterra, não foi dos melhores para quem gosta de futebol e para quem assistiu o jogo tanto na televisão como no estádio. Sim, de certeza, porque o jogo, eu e o João Nuno Sousa, até chegámos a comentar isso no final, o jogo só se jogou a partir dos 84 minutos, ou 83. O Gakpo marcou aos 84, mas foi nesses 20 minutos, ou meia hora, porque o jogo acabou aos 90 mais 10, que se também temos falado dos descontos, que hoje tivemos dois jogos com descontos incríveis. Então o de Inglaterra foi 9 minutos na primeira parte, ou 8 minutos, e na segunda, não, 14 minutos na primeira parte E mais 10 na segunda. e mais 10 na Que segunda. acabaram por Foram, ser 12 por causa dos tempos de revisão do vídeo-árbitro, do penalti, do exato. Taremi. E tivemos ali meia hora no final dos Países Baixos, Senegal, em que realmente se jogou futebol, porque o resto do jogo foi muito tático. As equipas pareciam que estavam presas ou seja, estavam a jogar com demasiado, com a mente demasiado na tática, em vez de também tentarem assim, alguns deslumbramentos. As maiores oportunidades saíram do Ismail Yassar e do Diatá no Senegal, e nos Países Baixos, se me dissessem aos 70 minutos para eu apostar num vencedor, eu muito dificilmente apostaria nos Países Baixos. A partir do gol, o jogo começou a tombar para o lado deles, e o Senegal, apesar de fazer muitas investidas para tentar a igualdade, acabaram por não conseguir. Sim, e este jogo reforça a ideia de que é preciso, de que o futebol vive de golos, não é? Porque foi preciso um gol para o jogo ganhar alguma vida e algum ritmo, e as equipas tentarem lutar para o Senegal para empatar, os Países Baixos para segurar a vitória ou até para marcar mais um, que foi o que acabou por acontecer. Não é? Sim, e chegou ali a um ponto que parecia que as duas equipas estavam conformadas com o empate. Ou seja, estavam a jogar para ganhar, mas houve ali um tempo em que parecia que às vezes passava na cabeça dos jogadores que o empate não era assim tão mau. Também tendo em Houve conta que. demasiado respeito entre as equipas neste jogo. Sim, Se sim, calhar acredito que porque se sim. olhavam uma para a outra como os principais adversários neste grupo, não é? Porque os Sim, outros são o Qatar e o e o Equador, Equador. que, sendo realistas, assim, à primeira vista, são equipas com menos capacidade e se calhar com menos ambições do que estas duas. Sim, e o Qatar se apresentar o futebol que apresentou nesta primeira jornada, acho que se fizer mais do que 0 pontos é uma surpresa. Sim, Uh, realmente Portanto, não foi das melhores prestações. não foi. E estas duas equipas têm realmente uma grande qualidade, o Senegal e os Países Baixos. Eu também senti que no início o Senegal entrou um pouco naquela de eles não têm o Mané, então estamos bem, Os mas Países Baixos realmente, entraram com essa. sim, Disseste o com essa Senegal, mente, mas sim, é os o Países Senegal, Baixos. sim, desculpem. Os Países Baixos entraram lá, não temos o Mané, então eles não têm o Mané, então se calhar vai ser trigo limpo farinha a par. E ali logo nos primeiros 5 minutos notámos que o Senegal, ou seja, que o Senegal tinha tanta bola que os Países Baixos não conseguiram ultrapassar o meio campo. Um, Nem sequer cheiravam, como se costuma dizer. E também de notar aqui uma última nota sobre este jogo da estreia do árbitro,
o árbitro Wilton Sampaio, que é brasileiro. Ele apenas tinha feito uns jogos no. Apenas não, já faz algum tempo. Ele tem 40 anos. E na época passada, por exemplo, na época passada, porque o Brasileirão já acabou, um, No jogo fez da 40. Inglaterra também tivemos um árbitro brasileiro. Exato, também tivemos. Ah, e aqui o Wilton Sampaio fez 43 jogos na época passada, entre Série B, Campeonato Goiano, Brasileirense, Libertadores, fez 6 jogos na Libertadores, 2 na Copa América, 21 no Brasileirão, 4 na Copa do Brasil, mas esta foi a estreia dele em Mundiais. E foi um jogo bastante positivo da parte do árbitro, que apesar de ter-se estreado, parecia que já estava a fazer jogos deste calibre há anos, porque a forma como ele deixava jogar também, ou seja, beneficiou o jogo porque as equipas estavam tão atadas que não havendo faltas, o jogo ainda iria ficar mais aborrecido. Ou seja, ele acabou, a meu ver, por ser um protagonista, por deixar de jogar, por ter este. Ele também deu amarelos, mas e deu quando tinha de dar, ele só apitava faltas claras. Quando eram faltas daquelas de o jogador deixou-se cair, ele não apitava, deixava jogar, e isso beneficiou em muito o jogo. Ele foi, na meu ver, um dos protagonistas, mesmo não o tentando ser, como às vezes vemos os árbitros a tentar ser protagonista. Sim, já que falaste de estreias, aqui um dado curioso neste jogo é que também o guarda-redes da Holanda se estreou neste jogo e acabou por fazer uma bela exibição. Teve ali algumas defesas difíceis e foi capaz de lidar com os remates e deixar a baliza inviolada. Sim, os Países Baixos ganharam muito por causa de Noppert. Ele que fez apenas o jogo 50 da carreira, já tem 28 anos e fez apenas o jogo 50, que é curioso. Ele teve agora uma ascensão brutal nestes últimos anos. Também de notar que ele teve, a época que ele tinha feito mais jogos sem ser esta passada, 21-22, em que ele estava nos Go Ahead Eagles para depois passar para a equipa atual, o Ervin. O máximo que ele tinha feito numa época de jogos foram 5. E ainda por cima, em 2022, teve um problema de saúde que o fez, que o aconselharam a abandonar o desporto. Mesmo a própria família queria que ele abandonasse e ele acabou por não querer, tentar jogar. E em 2021-22, lá nos Go Ahead Eagles, fez 20 jogos, o que lhe deu a transferência para o Ervin, é que já conta com 14 jogos a titular esta época, e agora aos 28 anos, o seu jogo 50 estreia no Mundial. É realmente Bem, uma no história. fundo, no fundo os guarda-redes da Laranja Mecânica é tudo exemplos de histórias de superação, porque o Pasveer do Ajax também já tem a sua idade algo avançada para um jogador de futebol. É certo que os guarda-redes tendem a- o critério de ser ou de considerar um jogador quando joga a guarda-redes mais velho ou mais novo tende a ser um pouco mais largo, isto porque costumam jogar até mais tarde. Mas ele também já tem uma idade avançada e acabou por ser também chamado para este Mundial na convocatória da equipa neerlandesa. Sim, antes agora de passarmos para o próximo jogo, também que só queria falar do Passe de Vir, que na minha opinião, se não fosse, se ele jogasse, ou seja, se não jogasse no perto, os Países Baixos não tinham conseguido este resultado, porque Passe de Vir, como é que eu ia dizer? Não é metade do guarda-redes que Rupert demonstrou ser este jogo, Até em neste termos de jogo. altura, talvez, não é? Porque Sim, e no Perth mobilidade mesmo. era mesmo o maior jogador em campo neste jogo. Sim, mas até temos a famosos erros de Paz Virre esta época, e na época passada eu lembro-me agora de contra o Benfica, que garantiu um gol que acabou por depois de garantir a passagem, garantir não, ajudar na passagem, foi o do Yaramchuk, que ele defende e em vez de agarrar na bola tropeça e Espalma. cai.
exato, espalma a bola e depois cai para trás e o Yaremchuk consegue marcar. E o Passo de Ferreira, na época passada e esta época, tem feito muitos erros. Muito também, não sei se é por causa da idade, mas alguns problemas de mobilidade, não é mobilidade, agilidade. E não perde, apesar de também não ter assim, não ser muito novo, já tem 28 anos, acaba por ter menos 11 que Passo Vir e acho que foi um fator que importou nesta vitória dos Países Baixos. Bom, então Passando então passamos. exato, para o outro jogo, que foi agora às 7 da tarde. Da noite, da tarde, é aquele limiar, né, que ninguém sabe. Tivemos os Estados Unidos 1, País de Gales 1, acabou empatado a uma bola. Golos de Timothy Weah no lado dos Estados Unidos e de Garrett Bale de penalti no lado do País de Gales. Daniel, voa, vou-te deixar brilhar. Bem, quanto a este jogo, penso que os Estados Unidos entraram bem, fizeram uma boa primeira parte, mas no entanto tiveram um pouco menos bem na segunda e deixaram o país de Gales ter alguma esperança e respirar. Mas no fundo acho que este empate se enquadrou bem naquilo que foi o jogo. A equipa dos Estados Unidos demonstrou ser jovem e enérgica e melhorou também muito o seu plantel desde o último Mundial. Tem muitos jogadores novos. Temos o exemplo de Yunus Musah, Giovanni Reina, Timothy Weah. Temos imensos exemplos. Uh, e falando no Giovanni Reina, penso que talvez seria uma boa opção para titular nesta equipa. Eu até estava à espera que ele fosse titular. No entanto, Ele nem se chegou a for... entrar, né? sim, no entanto, se formos bem a ver, até é algo compreensível, porque o meio-campo dos Estados Unidos, para mim, é a melhor vertente deles. Porque, só para teres uma noção, ele disputa a posição com o Easton McKennie, titular na Juventus, e uma grande influência na Juventus. Yunus Musah, que também é jovem e tem muita qualidade, jogador de Valência. E depois temos Tyler Adams, que é o capitão, que joga no Leeds de Inglaterra. Portanto, aqui vemos a enorme qualidade que esta equipa dos Estados Unidos tem e talvez possam ser uma equipa que possa causar uma surpresa. Ah, no entanto, penso que Giovanni Reina acrescentaria um pouco mais de qualidade a este meio-campo, visto que o McKennie e o Musa têm um estilo de jogo algo parecido, são médios que usam muito das suas características físicas. Sim, realmente os médios dos Estados Unidos é um luxo. Ah, e acho também que o resultado se justifica tendo em conta que a primeira parte foi totalmente dominada pelos Estados Unidos, ah, que até chegaram a marcar nessa mesma primeira parte, aos 35 minutos, numa grande jogada de Pulisic que depois Timothy Weah consegue concretizar. Um, e eu estava a ver o jogo com o meu avô e ele disse: Este Weah faz-me lembrar o pai. Uh, que é engraçado e podemos ver que pode ser que o jovem consiga ter um bom mundial e consiga seguir uma grande carreira de futebol, tal como o pai. Bem, nós não podemos Um, fazer esse termo de comparação porque só vimos o sim, filho é jogar, não é? Portanto, o claro. teu avô sim é autoridade e para fazer essa comparação, porque provavelmente também viu o outro jogar. Sim, sim, sim. E pronto, e depois a segunda parte foi mais o país de Gales parecia que estava derrotado na primeira e depois na segunda conseguiu realmente aquela perseverança dos países do Reino Unido, da Escócia, do país de Gales, do próprio Inglaterra às vezes, mas pronto, dos outros mais com futebol mais de equipa e que não é tanto eh, uma outra estrela, numa equipa que já tem Gareth Bale numa fase muito decadente da carreira, mas continua com grandes jogadores. Harry Wilson, Daniel James, Neco Williams, que acabou por ser ilusionado, Ben Davies, só para nomear alguns. E há um dado curioso que eu reparei a meio da partida, que os Estados Unidos e
o Senegal. O país de Gales tem exatamente os mesmos jogadores no 11 inicial a jogar na Europa. Ou seja, antigamente não se via isto, havia uma ou duas estrelas, por exemplo, no tempo de Dempsey, que jogava cá na Europa e depois o resto da seleção era praticamente toda da Liga Norte-Americana. Mas agora não, temos uma equipa estadunidense que realmente consegue, uh, apesar de serem jogadores claramente americanos, ou seja, muito físicos, como é o Weston McKennie, eles conseguem trazer as ideias da Europa e aquilo que se calhar faltava um pouco no futebol deles para conseguirem realmente bons resultados. Só aqui também dizer, o Walker Zimmerman nos Estados Unidos joga no Nashville, é um jogador dos Estados Unidos do 11 inicial que joga na MLS e Gareth Bale também joga na MLS, ou seja, temos 10 jogadores a jogar na Europa e 2, 10 não, 20 jogadores a jogar na Europa e 2 na Liga Norte-Americana. Sim, isso é também demonstrativo do investimento que os Estados Unidos têm feito nesta modalidade no futebol, que, diga-se, não é a principal prioridade, o desporto prioritário lá, não é? Temos outros desportos mais importantes Sim, para eles, sim, como o beisebol, o basquete, NBA, e sim. até outros, sim. Mas sim, Mas no mesmo fundo acho assim, que. desculpa Daniel, estar-te a interromper, mas mesmo assim, Sim, sim, diz. hum, no estádio, por exemplo, estavam muitos adeptos dos Estados Unidos e este jogo teve muito mais adeptos do que teve o anterior, o Senegal, Países Baixos, que o estádio estava totalmente vazio, havia clareiras de bancos vazios, e depois a organização declarou que haviam 41 mil espectadores no estádio, quando a lotação máxima do estádio são 40 mil, e estavam milhares de lugares vazios. Mas sim, continua a ter o raciocínio, Daniel, desculpa. Sim, no fundo isto aqui também demonstra que a cultura desportiva nos Estados Unidos também é muito boa, não é? É algo, é saudável, digamos assim, porque eles podem até nem ser a seleção com mais capacidade ah, e com mais possibilidades de chegar ao título, mas são pessoas que vão ao estádio e apoiam a sua equipa, portanto, aqui também foi visível no número de adeptos que se deslocaram ao estádio. Para terminar, fazendo assim o rescaldo do jogo, este empate acaba por ser justo, porque cada equipa dominou uma parte. Os Estados Unidos dominaram a primeira, o país de Gales teve melhor na segunda e acaba por o penalti do país de Gales também não ser muito discutível e ser bem assinalado. Sim, concordo plenamente, Daniel. E então damos aqui por encerrada esta sessão de rescaldo dos jogos dia 21, um, referente à primeira jornada do Mundial do Qatar. Espero que tenham gostado. O meu nome é Diogo Nascimento, Daniel Oliveira. Até à próxima.